E se a verdadeira paz estiver escondida justamente onde ninguém pode curtir ou comentar? Sejam bem-vindos a essa análise bíblica. Hoje vamos mergulhar fundo em uma verdade libertadora. Vamos entender como trocar aquela exaustão de tentar agradar o público por uma paz profunda, que só a devoção privada pode trazer. A gente vive numa época que frequentemente confunde visibilidade com valor, não é verdade? Parece que tudo precisa ser transmitido e que a fé só tem peso se tiver plateia. Mas existe um caminho diferente, um caminho de vida plena e autêntica com Deus. E é exatamente isso que nós vamos explorar juntos a partir de agora. Nós começamos com este paradoxo glorioso do Sermão do Monte. Jesus diz assim: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai." Pensa no peso disso. Jesus desafiou de frente uma geração obcecada por ser vista. Ele nos convida a dar um passo atrás, sair do palco e simplesmente fechar a porta. É uma declaração maravilhosa de que o Deus que ninguém vê, vê absolutamente tudo. Agora, olha que contraste interessante entre a economia do mundo e a economia do reino. Para o mundo, visibilidade é igual a valor. É aquela fé performática, a busca incessante por aprovação. Mas no reino de Deus, a regra é completamente invertida. O crescimento mais valioso acontece na escuridão. É como uma semente. Ela precisa ser lançada no escuro da terra para só depois dar fruto à luz do sol. É essa intimidade no secreto que gera a verdadeira recompensa divina. Vamos então à primeira parte do nosso estudo, o palco da religiosidade. Para a gente entender a força da instrução de Jesus, precisamos olhar para trás. A cultura religiosa do primeiro século era muito, mas muito parecida com a nossa era digital. As sinagogas funcionavam como praças públicas para construir reputação. Práticas como oração, jejum e até dar esmola eram usadas como moeda de troca por status social. Era um sistema que premiava a aparência e não a devoção real. Então, a busca por aplausos não é uma invenção das redes sociais. É uma velha fraqueza humana que Jesus estava corrigindo com muita autoridade e avor. Avançando para a parte 2, a teologia do aposento. Bom, Jesus nos dá uma instrução que sai da arquitetura da casa e vai direto para a arquitetura da nossa alma. O termo grego original para aposento é tameion. Naquela época era um quartinho interior, geralmente sem janela nenhuma, como um depósito. Era literalmente o único espaço na casa inteira onde se tinha privacidade de verdade. Ou seja, a palavra tameion não é sobre montar um quarto de oração luxuoso, mas sim sobre criar uma condição no coração onde Deus seja a nossa única audiência. E isso fica cristalino com essa frase do grande pregador Charles Spurgeon. Ele disse: "A melhor câmara de oração não tem janelas para o mundo, mas tem um teto aberto para o céu." O ato de fechar a porta é uma declaração firme, é afirmar que a conversa ali é exclusiva entre nós e o Pai, totalmente livre de olhares humanos. É o único lugar onde todas as máscaras podem e devem cair. E aqui a gente chega num detalhe fascinante das palavras originais de Jesus. Precisamos escolher entre apesho e apodocei. Apesho era o termo técnico para um recibo pago. Sabe quando alguém busca um elogio, um aplauso humano e recebe? Pronto, transação encerrada. O pagamento foi feito como moeda muito barata. Mas apodocei aponta para uma recompensa futura garantida. Quando a gente recusa o aplauso humano, o próprio Pai nos devolve a sua presença e a sua glória. Entramos agora na parte 3, a raiz que ninguém vê. Mas como isso se aplica na prática? Pensa no padrão bíblico, ele é inegável. Elias fez chover fogo do céu em público, sim, mas foi no oculto da caverna que ele ouviu a voz de Deus. O publicano no templo não fez cena, ficou de longe, quebrado por dentro e saiu justificado. E Daniel? Ele tinha uma rotina de oração privada tão constante que conseguiu ficar de pé até na cova dos leões. Os momentos de maior impacto público sempre nascem na intimidade secreta. Imagina uma árvore gigante, bem frondosa. Quando ela sobrevive a uma tempestade violenta, todo mundo aplaude a força dela. Mas a verdadeira vitória não aconteceu ali, na frente de todos. A vitória foi conquistada muito tempo antes, no oculto, pelas raízes escondidas que lutaram por água e se firmaram no escuro. A nossa vida de oração é essa raiz. A vitória é sempre conquistada no oculto. É como se a gente estivesse em uma missão sigilosa. Quem está numa missão de reconhecimento não fica anunciando sua posição para o inimigo, não é verdade? O sucesso depende da discrição. Da mesma forma, o nosso comandante, o nosso pai, conhece nossas coordenadas exatas. A recompensa já está preparada. A gente simplesmente não precisa transmitir o que faz de bom para o mundo inteiro tentando buscar validação. O que nos leva à parte 4, o desafio do oculto. Como a gente constrói esse aposento no mundo que tem pavor do silêncio?
O primeiro passo é ter a coragem de fazer aquela pergunta que dói lá no fundo. Para quem a gente está fazendo isso? Antes de qualquer atitude, de qualquer serviço ou devoção, precisamos pausar e avaliar o coração. Se a ação parasse de existir, caso ninguém visse, é sinal de que a audiência está errada. A nossa audiência final precisa ser apenas o Pai. E olha só alguns passos muito intencionais para cultivar esse secreto hoje mesmo. Primeiro, tire um momento do seu dia totalmente sem telas. Nada de notificação, só a presença de Deus. Segundo, ore antes de pegar no celular de manhã. Vamos conectar com o Criador antes de conectar com o mundo digital. Terceiro, faça jejuns periódicos das redes sociais para limpar a alma. E quarto, tenha um diário de oração completamente privado. São atitudes simples, mas que erguem as paredes da nossa câmara secreta. E isso aqui é absolutamente vital, principalmente para quem serve publicamente nas igrejas. O que aparece no público é sempre o reflexo do que está acontecendo no privado. Um rio com a nascente seca não vai muito longe, logo ele desaparece. O ministério que realmente toca vidas é só o transbordamento inevitável de uma vida oculta, forte e genuína com Deus. Chegando ao final desta análise, nós temos uma escolha muito clara. Que tipo de vida queremos construir? Podemos continuar naquela corrida exaustiva por aplausos e likes, juntando recibos vazios que os homens nos dão? Ou nós podemos ter a coragem de silenciar o mundo? A porta está bem na nossa frente. Que cada um de nós tome a decisão de fechar essa porta e descobrir a verdadeira recompensa que Deus, e somente Deus, tem a oferecer no secreto.